Vamos lá, pessoal, falar mais uma vez sobre chama gêmea. Eu não sabia qual é o tema que a gente ia trabalhar hoje, mas eu acho que agora eu sei. Hoje eu passei o dia todinho. Aliás, nos últimos dias eu vinha sentindo de fazer um vídeo, mas eu adoeci. Foi engraçado, entre aspas, porque eu e a Janaína, a gente tinha combinado de fazer a live falando da nossa história, né, da minha história, da história dela, da nossa história juntas sobre essa história toda de chama gêmea, mas não deu certo. Primeiro ela adoeceu e depois eu adoeci. A gente teve basicamente os mesmos sintomas e, enfim, né, tivemos que lidar com isso e eu passei mais ou menos uns 15 dias com sintomas, então durante esse período não tinha muito o que fazer em relação a gravar os vídeos, né? Mas eu resolvi que eu tinha que voltar a fazer os vídeos. Na verdade, eu resolvi não. Eu senti que as informações ficavam vindo ali pra realmente isso acontecer, né? As coisas fluírem nesse sentido. Mas eu não sabia exatamente o que falar, porque às vezes eu tenho a sensação de que tem muitas coisas para serem faladas e às vezes eu tenho a sensação de que eu não tenho nada para falar. Então fica muito confuso isso pra mim. Mas eu acho que tem algo hoje que eu quero trazer aqui pra vocês. Quando eu criei o canal, eu coloquei o tema de chama gêmea consciente, né? E por que que eu coloquei isso? Porque eu acredito que a gente precisa, quando a gente se identifica com essa dinâmica, independente se a gente é de fato ou não, ou é uma conexão de almas, ou é alma gêmea, ou seja o que for, a gente precisa ter a consciência sobre essa jornada. Mas assim, quando eu falo consciência, não é consciência sobre os passos que você vai passar dentro dessa jornada, quais são os comportamentos que você vai ter, a outra pessoa vai ter, quem foge, quem corre, quem... Não. É consciência no sentido de por que eu tô passando por isso? Afinal, por que eu estou passando por isso? E eu já tenho falado em vários vídeos aqui que a gente tem falado ter falado em vários vídeos aqui, que da importância da gente evoluir. Então, basicamente, consciente de quê? Consciente de que eu preciso evoluir. Se eu me encontro, se eu me interesso por temas relacionados à chama gêmea, é porque existe algo me chamando a evoluir, independente se eu sou mesmo uma chama gêmea ou não. Enfim, existe um chamado muito grande para que eu evolua. E quando a gente fala evolua, a gente precisa saber evoluir em que sentido. E a gente traz aqui sempre que é evoluir espiritualmente, mas eu percebo que eu falo muito pouco sobre esse processo. Afinal, o que é evoluir espiritualmente? Nesses últimos dias agora, eu tô morando com uma amiga e a gente conversa muito sobre espiritualidade, né? A gente tem construções diferentes em relação a isso, mas as duas com esse afinco muito grande em fazer esse desenvolvimento espiritual. E cada pessoa vai ter uma jornada diferente nesse caminho. Mas quem se identifica com essa temática, provavelmente, e aí você pode colocar aqui nos comentários, né? Provavelmente passou a vida inteira lidando com uma relação com a espiritualidade que envolve uma abertura de consciência em relação a acreditar em coisas e vivenciar coisas que estão assim para além das religiões mais tradicionais que a gente conhece e que às vezes são até questionadas, né? São experiências que são até questionadas por essas religiões e tudo mais, como se ou não fossem reais ou não fossem coisas do bem, enfim. Mas somos pessoas que essa construção em relação à espiritualidade tende a ser extremamente ampla. Quando a gente menos espera, a gente acredita, né, em energia, a gente acredita em telepatia, a gente acredita que tudo é energia, a gente acredita no poder do amor incondicional, enfim, vai acreditando em um monte de coisa. E no final das contas, tudo isso vai se misturando com uma série de outros assuntos. E eu percebo que uma coisa que me incomoda um pouco, e falando inclusive dentro da minha própria jornada, é que vou falar pra vocês como que aconteceu comigo. Uma das coisas que mais me encantou dentro dessa jornada da espiritualidade foi essa perspectiva de que eu posso criar minha realidade. Então, eu posso criar minha vida, eu posso intencionar que tipo de vida eu quero viver e posso viver essa vida. Ao longo da minha jornada,
nessa vida aqui, né, eu percebo que eu consegui muitas coisas que eu sempre quis, né? Muitos empregos que eu queria trabalhar, eu trabalhava nos lugares ou nas atividades que eu queria, com muita facilidade, né? Então, às vezes eu dizia pra minha mãe assim, mãe, eu quero trabalhar em tal coisa. Ela chegava assim, na outra semana, eu conheço uma pessoa que você pode ir lá e conversa com ela. E quando eu vi, eu já tava trabalhando num lugar, fazendo o que eu queria fazer. Então essa coisa de criar a realidade pra mim sempre foi muito encantadora. Só que a gente entra nesse viés, né, de criação da realidade através da espiritualidade. Tudo é energia, eu posso co-criar a minha realidade. E eu fico tão fissurada nisso, né, que eu esqueço o que me ajuda a criar a minha realidade. Me ajuda não, o que faz toda a diferença, né? Que é essa minha relação direta com a espiritualidade, com Deus, com o universo, enfim, né? Essa conexão direta com o todo, com o Criador. E a gente vai esquecendo isso, como se isso fosse secundário. E primária fosse essa necessidade de criar a realidade. Uma realidade aqui no concreto que seja boa, que seja abundante e tudo mais. Isso acaba levando a gente por um caminho, digamos assim, em que a gente se perde. Então, por exemplo, eu, quando fiz os cursos de Theta Healing, eu tava assim, no estado de graça. Tudo acontecia, tudo fluía, tudo era leve, tudo, sabe, era incrível. Só que quando passou aqueles períodos ali que comecei a ter que olhar para feridas e para questões e tudo mais, eu comecei a passar por situações de adoecimento, comecei a passar por uma série de coisas. Recentemente eu percebi que a minha questão na tireoide começou a trazer sintomas bem fortes, digamos assim, né? Bem no período em que eu comecei a ter medo de me comunicar. Eu comecei a ter medo de falar o que eu realmente queria, enfim, em relação à minha vida profissional. Então, eu tinha medo de falar porque eu tinha medo de ser julgada. Como que eu, professora de filosofia de formação, extremamente racional e tudo mais, vou falar para as pessoas que eu acredito em energia, que eu acredito em cura, né, através da energia. Como? Então eu tinha muito medo de fazer isso. Então eu percebi que foi bem nesse período que a tireoide começou a apontar aqui com sintomas, né? E, gente, isso é muito curioso, assim, isso é muito curioso, né? Porque tem tudo a ver com a comunicação. Ultimamente eu tenho assistido vídeos, assim, de tiragens coletivas de tarô, de algumas pessoas que eu gosto muito de acompanhar o trabalho delas, né? E elas, repetidamente, olha, você tem que se comunicar, você tem que se comunicar, você tem que se comunicar. E eu fico, puxa vida. Aí eu chego, vou lá no canal da Maia Andrade, né, que vocês sabem que eu gosto muito, e aí a Maia fala, gente, quando eu não me comunico, a minha tireoide já começa a apontar problema. Eu digo, puxa, você vê, né? Como a espiritualidade vai trazendo, assim, informações por vias secundárias, assim, até você entender a mensagem. Mas você precisa se comunicar, pode ser, ou tá difícil. Você deu uma assinadinha aqui antes de nascer, e aí agora você não tá querendo fazer a sua parte? Vamos fazer aí a sua parte, né? E eu enrolando aqui, né? E enrolando e sofrendo, porque eu enrolo, né? Porque pode ter aqui medos envolvidos, uma série de coisas, e nisso os adoecimentos vão acontecendo e cada vez mais e tudo mais. Ao invés de eu deixar um dia de cada vez, as coisas acontecendo, fluindo, eu me comunicando, eu trazendo uma mensagem para vocês. A verdade é que, no final das contas, parece que eu não acredito muito que alguém vai me ouvir. Acho que dá uma vontade de chorar aqui. Que alguém vai me ouvir. Porque quando o assunto era filosofia, né? Eu tinha um espaço em que me permitia fazer com que as pessoas quisessem me ouvir. Então, eu elaborava uma aula legal, eu chamava a atenção dos alunos. Então, numa sexta-feira à noite, na faculdade, todo mundo cansado, né? Ninguém aguentando mais. A minha aula caía bem nesse dia, né? Que é pra melhorar. A pessoa já não gosta de filosofia, ela cai na sexta-feira à noite. Na época da pandemia, tinha que competir com Marília Mendonça, era complicado. E aí, mas é isso, né? Os meus alunos eram loucos por Marília Mendonça, Wesley Safadão, e eu lá tendo que competir com essa galera. Eles brincavam, não, professora, a televisão tá ligada, mas a gente tá aqui com você. Eu disse, que bom, né? Mas o meu sentimento é de que eu conseguia fazer com que os meus alunos gostassem da minha aula.
de filosofia. Então, o meu maior prazer é entrar numa sala de aula com 80 pessoas e eu brincava com eles. Eu disse, gente, para tudo, olhem uns para os outros agora. E tava todo mundo em silêncio, e todo mundo sem celular na mão, sabe? Todo mundo ali prestando atenção. E aquilo me dava um prazer muito grande. E eu não tenho isso desde 2020, desde o começo de 2020. Enfim, é muito tempo, é muito tempo. E de lá pra cá eu tive que me virar, né? E aqui na internet eu gosto de fazer as coisas muito do meu jeito. Eu nunca entreguei os meus serviços na mão de uma grande equipe de marketing e tudo mais. Eu nunca consegui fazer isso. E não sei como que vai ser, se um dia eu vou conseguir, mas até hoje eu não consegui. E isso faz com que as coisas não fluam de um jeito tão rápido, por exemplo, como para outras pessoas que desde o começo investem, né? Tem pessoas que vão lá, investem e tudo mais, e a pessoa tem um super cenário, que eu acho massa e tudo, mas eu nunca consegui fazer isso. E eu tenho alguns bloqueios também, né? Porque eu fiz uma mentoria uma vez e isso me deixou extremamente traumatizada, porque eu não sei se eu já contei isso pra vocês aqui, mas o mentor, ele ensinava as pessoas a entrar no curso de outras pessoas, copiar o que elas faziam ali e reproduzir aquilo ali. Gente, assim, eu ficava muito angustiada, porque o meu curso de tarô, eu não assisti curso de outras pessoas, não copiei nada de ninguém, eu simplesmente, foi em 20 minutos, eu peguei toda a minha habilidade em didática e tudo que eu sabia que podia ajudar para ter determinados objetivos, né? Então, o objetivo é que as pessoas conseguissem aprender de uma forma rápida, leve, segura e ética, e eu consegui esse objetivo, né? Porque são muitos anos de experiência no ensino. Então, eu sei criar uma estratégia didática para a pessoa alcançar um objetivo. Então, a maioria dos meus alunos conquistam resultados incríveis. Tanto você vai no meu Instagram, o que mais tem é depoimento. A coisa que mais tenho, graças a Deus, Deus manda mais, é depoimento. Mas eu fiquei assustadíssima com isso que esse cara ensinava, né? Que ele dizia que é isso. Você entra no curso de outras pessoas, você vai lá e copia e faz. E passei, tipo, já tem mais de 2 anos que eu levo meu curso de tarô, e às vezes eu tinha medo. Se a pessoa chegasse pra mim e dissesse assim, olha, eu vou entrar porque eu tô querendo fazer um curso de tarô, e aí eu tô querendo conhecer outras metodologias, eu ficava assim, pronto. Eu ficava, meu Deus do céu, a pessoa fala, é tudo que eu tenho. Uma escassez também muito grande da minha parte, né? Achar que meu curso de tarô é a única coisa que eu tenho, achar que, né, enfim... São questões, gente. Eu tô aqui trazendo sempre falo isso, né? Que trago toda a minha vulnerabilidade aqui pra vocês. Mas eu entrei nessa paranoia, assim, de achar que tinha gente que podia fazer isso comigo, com o meu curso, né? E chegar lá e copiar e fazer a mesma coisa. Poxa, o material didático eu fiz com tanto carinho. Eu e o meu ex-namorado, a gente suou pra fazer aquilo ali, sabe? E os alunos elogiam tanto, tudo que mais tem é elogio na aula que tem lá o material, né? Poxa, foi feito com tanto carinho, com tanto esmero pra você ficar com aquela coisa de, meu Deus do céu, alguém vai entrar lá e vai pegar e vai... Mas eu preciso soltar, né? Eu preciso soltar isso, porque isso nitidamente é um bloqueio. Nitidamente é um bloqueio, nitidamente tá ligado com escassez, nitidamente tá ligado com medo. Então, assim, só coisa que não é legal, não leva pra frente e tudo mais. E aí, em relação a minha relação com o curso de tarô, né, sempre foi, assim, de um preciosismo muito grande. Eu já cheguei a chorar se eu achasse que a pessoa ia entrar no meu curso. Tô contando em ir, porque chega a ser horrível, né? Engraçado, mas assim, deprimente. Eu chorava, porque assim, é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho se alguém entrar aqui e copiar, né? E agora? Porque é muito fácil as pessoas copiarem as coisas da internet, né, gente? É muito fácil. E eu tinha alunos que diziam assim, Débora, mas ninguém é você, as pessoas não tem como ser você. Você falando, você dando o suporte que você dá, o amor que você dá. Não tem como a pessoa reproduzir você. E mesmo assim, esse método, essa construção, essa forma, esse caminho, gente, assim, terrível, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que isso é uma escassez muito grande. Eu tô aqui super me vulnerabilizando, contando isso pra vocês que me seguem aqui, né? E que naturalmente
podem entrar num julgamento. Nossa, como ela é mesquinha, né? De repente. Mas, gente, era isso. Medo mesmo das pessoas fazerem aquilo que eu vi que tem gente que ensina a fazer isso, né? Pra mim, assim, assim, abominável um negócio desse. A pessoa que faz um negócio desse, sei lá o que ela tá plantando e colhendo para a vida dela. Mas existem perspectivas em relação a isso também, né? Que é a perspectiva de que, Débora, isso não é seu, né? Isso veio através de você, mas não é seu, é do mundo, é do Criador que veio, assim, escolheu você aí, você pegou a ideia e colocou no mundo, mas não é seu, é da fonte. E isso é muito louco, porque a gente, como ser humano, a gente acha que a gente é muita coisa, né? Que a gente é muita coisa. E não, gente, realmente não é. É a fonte. É Deus dizendo assim, tome, leve isso aí pro mundo. E leve mesmo. E entra aí mesmo. E vá sem medo, né? Porque isso não é seu. Isso é da fonte. Então não tenho que ter medo nenhum. Mas tenho, porque eu sou um ser humano. E aí dentro desse processo de evolução espiritual, está essa compreensão de que somos seres espirituais em evolução, descobrindo tudo isso, descobrindo que somos muito pequenos, descobrindo que é a fonte que traz informação pra gente colocar no mundo, descobrindo que tudo isso que a gente está vivendo aqui, né, é um sonho, é um grande sonho, né? E que isso aqui acaba em algum momento, e que isso aqui é um sopro, considerando o tempo de tudo, né, do planeta e enfim. E aí, cada vez mais a gente vai abrindo mais a mente em relação a isso. Eu tô no processo de abrir também a mente eu tô aqui, acho que eu tô hoje é o dia 49 dos exercícios do 100. Também já venho comentando com vocês, né, que eu faço os exercícios do Um Curso em Milagres. Os meus sonhos estão muito vívidos e reveladores. Eu acho que até agora a maior transformação que tem tido pra mim tem sido essa, e essa compreensão, assim, cada vez mais forte também, né, de que tudo isso aqui é só uma passagem, é muito rápido, é só um sonho, e pode acabar a qualquer momento, e tudo bem, né, e a gente leva as coisas a sério demais, né, e estamos aqui pra trazer essa compreensão e pra a gente transformar esse mundo. Aí vem um outro nível, uma outra questão em relação a essa consciência, a questão da consciência. E recentemente eu tenho assistido vídeos importantes que tem a ver com espiritualidade, que foi, primeiro eu vi um vídeo curtinho da Alu, que se colocar Alu com H no YouTube, colocar espiritualidade, você vai encontrar o canal dela, e ela fala sobre a quantidade de paranormais, de pessoas que têm capacidades paranormais aumentando no mundo. E tem um trechinho que ela diz assim, se você for a um tarólogo e esse tarólogo disser qualquer coisa que te coloque em conflito com outra pessoa, alguma coisa assim, esse tarólogo não é ético. E eu gostei que nela, ela traz a palavra ética, que é uma palavra que é muito importante pra mim, na minha trajetória, que é uma coisa que se construiu ao longo da minha vida, né? De entendimento, de compreensão, de trazer isso para as pessoas também e tal. Ninguém nasce sabendo o que é ética, sendo ético. A gente não nasce com isso. A ética é uma disciplina filosófica. Ela nasce com a filosofia ocidental. Lá na Grécia Antiga, os pensamentos sobre ética, desenvolvimento desse pensamento sobre ética, eles começam lá. E eu gosto muito disso, né, de quem traz esse aspecto. E ela traz isso, né? E eu ficava sempre assim com medo de trazer isso, porque eu dizia assim, não, mas eu não posso falar tanto de ética, não, porque ética vai necessariamente trazer a ambiguidade para o mundo, ela vai trazer a separação para o mundo, ela vai trazer esses opostos, né, para o mundo, e eu não posso, porque eu tô buscando essa unicidade, eu tô buscando essa integridade com Deus, então eu não posso trazer isso para as pessoas, eu não posso. E aí, gente, eu entrava numa coisa assim, o que eu posso? Então, e sempre vinha pra mim essa coisa de assim, mas Débora, isso faz parte de você, da sua história, da sua construção, use isso, né, comunique isso. E quando eu vi ela falando, e ela é uma facilitadora, ela é iniciadora, né, eu acho que ela tem uma escola iniciática, alguma coisa assim, ela inicia pessoas nesse universo da espiritualidade, e olhando para aquela pessoa que tem uma autoridade, né, muito maior do que a minha, falando sobre ética, pra mim foi assim, eu não tô doida, não tô errada, assim, né, eu acho que o que eu preciso fazer, a minha missão de repente
de alguma forma é essa. Porque, gente, a gente, quando vem para essa experiência espiritual aqui, claro que a gente vem buscando essa unicidade com Deus, né? Essa integridade com Deus. Mas pra gente saber o que é a luz, a gente, na nossa experiência humana, a gente lida com a sombra. E tanto a nossa sombra individual como a sombra do outro e as sombras coletivas também. E na minha trajetória na filosofia, o que eu mais estudei foram essas sombras coletivas. Então, e tem muita gente que fala de Deus, assim, enche a boca para falar de Deus e reforça determinadas experiências, determinadas posturas e tudo mais, que são antiéticas, né? Então, assim, isso confunde muito a cabeça das pessoas. Então, eu fui, a minha trajetória, ela foi uma trajetória que vem de uma humanização muito grande nas relações e em uma busca nisso também a nível social também. Então, eu estudei muito a sociedade e aquilo que nos tira da nossa própria essência, enfim. E aí, eu ficava, né, como que eu lido com isso? Como que eu coloco isso para as pessoas? Eu coloco ou não coloco, né? Isso é certo ou é errado. Então ficava sempre esse conflito muito grande dentro de mim. E eu entendo que parece que eu devo falar sobre isso mesmo. Eu já falava no curso de tarô. O curso de tarô é sempre uma coisa que eu falo assim, ó. Eu não me interesso pela sua religião. Você pode ser católico, evangélico, do candomblé, da umbanda, do que for. Se você não se interessa por ética, se ética não é uma prioridade para você, eu não faço questão de ter você como aluno na minha mentoria. Não vai dar bom. A gente não vai se entender. A gente vai ter sérios conflitos. E uma vez uma pessoa chegou para mim procurando curso de tarô e disse assim, porque ele tratou como se o meu curso fosse incompleto porque eu não ensinasse coisa errada. Coisa que eu considero errada. E aí ele falou, porque eu gostaria de aprender tudo. E eu decidi se eu devo ter determinado caminho ou não. Fique em paz. Você vai encontrar o que você procura em toda esquina. E tem um curso de tarô que vai te ensinar o que você quer. Sem problema. O meu não. O meu não vai. Porque o meu, ele já afunila essa questão da ética, já entrega isso pro meu aluno. Tipo assim, não vai por aqui, não vai por ali. Não, porque isso aí que você tá fazendo não é legal. Não é legal. Não é legal para você, não é legal para as pessoas que você atende, não contribui para a evolução delas, não coloca o foco do autoconhecimento e não só eu não estimulo, como eu não ensino e explico por que eu não ensino e sustento isso. Porque tem gente que assim, eu ensino, mas não encorajo. Você ensina. Você ensina, então. Mas eu não encorajo, mas você ensina. Você ensina a fofocar, você ensina a falar da vida dos outros, você ensina a saber o que os outros estão pensando, sentindo, querendo, vão fazer, não vão fazer. Você ensina a ficar olhando a vida do outro. Você ensina. Mas não encoraja, mas ensina. Né? E a ética, gente, é uma disciplina que fala sobre, primeiro, ela tem alguns princípios, né? A gente, para ter um pensamento ético, a gente precisa respeitar alguns princípios, como bem, dignidade, justiça, né? A gente precisa refletir sobre esses conceitos. A reflexão sobre esses conceitos já é uma reflexão ética por si só. E como que o nosso comportamento, a partir desses princípios, vão se configurar como éticos ou não. Então, se eu falo de outra pessoa, o que a pessoa está pensando, sentindo, querendo, eu estou entrando no campo de outra pessoa sem autorização. Sem autorização. Então, eu tô sendo ético? Pra eu saber o que essa pessoa... Simplesmente porque eu quero saber. Porque o meu ego, a minha vontade, o meu desespero, minha dependência emocional precisa saber. A minha ansiedade. Eu preciso saber o que a pessoa sente por mim. O que a pessoa quer comigo. O que a pessoa... Você tá invadindo essa pessoa... Pense. Se essa pessoa quisesse, ela diria pra você. Se ela não tá dizendo é porque ela não quer. E tem gente que fica revoltado comigo. Mas aí eu deixo de me proteger, porque se de repente a pessoa não quer saber de mim, eu já posso ficar sabendo ali. Pergunte um conselho sobre o que você deve fazer, meu amor. Sobre o que você deve aprender nessa situação, porque a espiritualidade não vai hesitar em te dizer. Você precisa aprender a desapegar. Você precisa aprender a se valorizar. E nem por isso você precisa entrar na energia da outra pessoa, tá bom? Não precisa. A espiritualidade vai te livrar sem precisar ficar entrando no campo de outras pessoas. A não ser
que você, com todo o comprometimento de eu estou aqui para saber de mim, o meu aprendizado, a minha, e a espiritualidade te der por algum motivo, te der essa permissão de ver ali a energia de outras pessoas. Porque porque às vezes a gente não consegue nem... não consigo ver outra coisa que não isso, que não a energia de outra pessoa. Às vezes, por exemplo, numa situação de uma pessoa que eu atendo com uma certa frequência, existe uma situação dela com uma outra pessoa. E quando sai, a primeira vez que eu fiz a tiragem sobre essa situação dela, né, sobre a vida afetiva dela, saiu uma rainha e um rei de costas um pro outro. E aí eu perguntei, qual é o signo, né, da pessoa com quem você se relaciona, porque a tiragem é pra você, sobre você, mas assim, qual é? E era um signo que tinha a ver com o elemento e o naipe que tinha saído lá na tiragem. Eu disse, ó, não tem como não ser a energia daquela pessoa, não tem como. Então, isso pode acontecer? Pode, mas assim, você já fez todo o seu trabalho de vez de casa, entendeu que não é pra ficar indo, e mesmo assim, aquilo ali tá aparecendo, eu também não vou te dizer, né, te ensinar a mentir pra pessoa, a dizer uma coisa que você não tá vendo, sentindo e entendendo ali, interpretando e observando, entende? Eu te ensino a ler, a interpretar. Então, se você tá ali, você tá vendo nitidamente que tá vindo a energia de outra pessoa sem que você tenha pedido e você se concentrou, você fez a sua oração para os seus anjos da guarda, seu mentor, para dar a pessoa que você tá atendendo, e mesmo assim, esse fenômeno aconteceu e você pediu para ser direcionado para ela, focado na energia dela, com toda a sua intenção do seu coração, você não quer saber do outro, mas veio, então é porque aquilo ali de alguma forma teve uma autorização para aquilo ali, envolvendo a espiritualidade e todos os envolvidos, né? E toda a espiritualidade, todas as pessoas envolvidas. Porque a sua intenção é uma intenção, não era de olhar, mas se veio, então pode acontecer. Então eu não ensino, mas obviamente eu ensino os meus alunos a interpretar com autonomia. Então mesmo que eu não ensine em coragem, se isso acontece diante deles, eles vão saber o que fazer, né? Eles vão saber o que fazer. Então, mas é isso, né? O que a gente aprende, o que a gente encoraja, o que a gente estuda, o que a gente ensina. E eu vejo muito pouca gente falando sobre isso, né? Na internet, em relação à espiritualidade. Vejo muito pouca gente falando, porque, em geral, as pessoas vêm com essa coisa assim de que não, de que a gente tem que evitar a dualidade, que a gente tem que ir, né, ir pra integridade e tudo mais. E eu fico entre essas pessoas, né? Porque eu quero me iluminar nessa vida, seja lá o que isso signifique, mas eu também fico nessa de, putz, eu tenho uma responsabilidade, a gente vive num mundo aqui, num mundo concreto, né, também, e a gente se relaciona, e existem as questões do mundo, e como lidar com isso, enfim, então, tudo isso é questão, né, dentro dessa jornada, pra mim, e eu fico nesse questionamento, o que eu falo, como que eu direciono minhas ideias, como que eu mostro para as pessoas o que é ter uma consciência que vai em direção à luz. Porque o que a gente aprende? Somos luz e sombra, estamos buscando essa luz, mas para que a gente encontre essa luz, a gente se depara com a sombra. Uma vez eu vi a Mai falando, numa das lives dela, não sei se ainda está disponível, provavelmente não, porque era uma live dessas de lançamento que ela depois coloca na escola do alquimista dela. E ela falava de uma coisa, foi uma das lives preferidas que eu assisti dela, porque eu achei incrível. Porque ela disse assim, olha, as pessoas que vêm para essa vida, né, e são carregadas de sombra, essas pessoas estão trazendo um ensinamento pra gente sobre o que não fazer. E não é fácil vir com esse papel, essa missão, digamos assim, né, de trazer coisas assim, virem tão inconscientes e contribuírem sendo essa sombra e mostrando pro outro, né, o exemplo do que não fazer. Mas a gente não deve odiar essas pessoas, mas torcer para que elas enxerguem a luz, torcer para que elas também consigam enxergar essa luz. E aquilo me deu um alívio, uma paz, assim, né, tão grande, porque é como se eu tivesse entendido que realmente a gente, para ir em direção à luz, a gente precisa olhar a sombra, porque senão a gente
não faria sentido a gente estar vivendo toda essa experiência, não faria sentido a gente estar vivendo toda essa jornada, não faria sentido nada disso. Então, faz sentido que as pessoas que fazem coisas que não são legais, né, elas estejam ali cumprindo uma missão também. E muitas dessas pessoas, elas acreditam piamente que elas estão fazendo o certo. Elas estão sendo preconceituosas, elas estão julgando, elas estão sendo violentas, mas ela jura que ela tá a favor do país, da família, da moral, dos bons costumes e da ética. Eu já vi pessoas sendo extremamente antiéticas, dizendo assim, mas eu sou a favor da moral, dos bons costumes e da ética. Eu disse, pô, difícil. Com esse seu discurso aí, meu amor, não tem ética, não tem bons costumes, né? Pelo menos é o que eu entendo de bom costume. E assim, moral talvez até tenha, porque a moral brasileira tem uma série de problemas. Mas ética, não tô vendo, né? Mas a pessoa jura que ela tá tendo um comportamento... E fora as outras que estão na sombra, vibram na sombra, escolhem isso e não tem nenhum problema com isso, né? Então, gente, é muita coisa. É muita coisa pra gente aprender, desenvolver, pra gente ter esse crescimento, né? E eu fico muito nesse dilema entre o que eu falo, o que eu posso falar, o que faz parte da minha jornada falar. Eu tenho muito medo, porque, gente, é uma responsabilidade muito grande vir aqui na internet. Primeiro, a questão de se expor e ser julgada, isso aí já deixei no passado já, porque já era. A pessoa chega aqui pra dizer o tanto de coisa que já tá dizendo, a pessoa tá falando de chama gêmea, essa pessoa já perdeu qualquer preocupação sobre o julgamento, né? Já era. Mas, fora isso, né? Tem uma responsabilidade, porque existem pessoas, que sejam 5 pessoas assistindo esse vídeo até o final, mas são 5 pessoas que estão ouvindo isso e refletindo, e tendo algum... Pra vocês terem uma ideia, tem várias pessoas lá no meu Instagram, eu só posto do livro O 100, eu não explico o que é, eu não digo quase nada sobre um curso em milagres. Mas várias pessoas já disseram assim, nossa, toda vida que você posta isso aí, me interessa, me chama a atenção, vou comprar, comprei, tô fazendo. Então, né, é uma influência. Claro que eu não me acho a influencer, né, mas a gente exerce, gente, influência uns aos outros. Quando a gente tem uma admiração em relação a outras pessoas, as pessoas tendem a ter uma relação de influência, né? Eu quero saber o que essa pessoa tá falando, eu quero saber o que ela tá fazendo, como que ela tá se sentindo. Eu quero me sentir assim também. Tá vendo a pessoa se sentir bem, eu quero me sentir assim também. Então, tem uma influência, né? Então é muita responsabilidade chegar aqui pra falar uma série de coisas, mas, gente, é muita coisa que eu poderia falar aqui, muita coisa mesmo, sério. Mas às vezes eu fico assim, mas será que é lugar pra isso, né? É uma coisa que eu e a Janaína, a gente entra em parafuso, que a gente fica assim, mas o que é pra gente fazer mesmo? Assim, até agora a gente ainda não sabe o que é mesmo, né, pra gente fazer. Sei que existe uma parte minha que lida com essa questão do curso de tarô, inclusive tem todas as informações aqui, vocês podem procurar. Tem a parte minha que ajuda as pessoas com suas feridas mais profundas, e a gente sabe que quando a gente está nesse processo de evolução, uma das coisas que a gente passa é para lidar com essas feridas que a gente foi adquirindo ao longo da vida, com a nossa criança, com o nosso feminino, com o nosso masculino, com o feminino que vem da mãe, com o masculino que vem do pai, enfim, tudo isso. E nisso, eu sei que eu consigo ajudar com a sessão de espelho mágico. Então, aí que você pode ver depoimentos e tudo mais aqui também. Aqui embaixo deve ter o site. Se não tiver na descrição, tá em algum comentário meu ou da Solange, que é a minha assistente, então pode estar em um desses comentários, né? Então, você tem várias formas aí de me encontrar, e eu consigo ajudar 1 a 1 até agora, mas nunca pensei em nada como que eu possa ajudar, assim, mais pessoas. Não sei mesmo. E uma coisa que eu percebo, as pessoas que falam, que trabalham com chama gêmea, né, que tem mentorias, não faço a menor ideia do que é, como é uma mentoria de alguém que tá nessa jornada de chama gêmea, mas uma coisa que eu percebo, né, é que as pessoas dizem assim, nossa, quando a pessoa não é chama gêmea, ela não aguenta passar pelo processo, né? Ela fica de saco cheio e vai embora. Porque, gente, é isso, né? O que é que eu tenho que fazer enquanto chama gêmea? Evoluir espiritualmente. Se eu não tá afim de fazer isso,
acabou, já era, não tem mais o que fazer. E é só isso mesmo, gente. Qualquer outra coisa em que você coloque o foco, por exemplo, no gêmeo, né? Vamos colocar assim, já perdeu o sentido. Porque não é pra isso. Porque não é pra isso. Toda vez que eu começo a ouvir muita coisa, lembrar de muita coisa relacionada à pessoa que foi dito que é minha chama gêmea, etc e tal, eu percebo que o que eu tenho que fazer? Me conectar comigo, com as minhas questões, com as minhas sombras, com as minhas... E não tem nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Ele vive a vida dele, eu nem sei o que ele faz na vida dele, nada, não tenho contato, não tenho vontade de ter, não, nada, né? É sobre mim e a minha evolução. Esse é o propósito. Claro que vocês já me viram falar nisso aqui várias vezes, né? Como se fosse muito fácil. Tá fácil hoje, realmente, assim, eu realmente não tenho essa coisa de ficar, ai meu Deus, e ai que saudade, não tenho. Mas lá atrás, assim que conheci a pessoa e tudo mais, foi muito pesado. Foi muito pesado realmente. Então, às vezes, se você se identifica com essa jornada, você pode estar nessa fase aí em que a coisa é bem pesada, que você fica sem entender porque essa pessoa vem na minha cabeça. Eu fiz muita sessão de terapia em que essa pessoa vinha e repetidas vezes, de novo, e de novo, e de novo, de novo. E quanto mais eu queria fazer outra coisa na minha vida. Gente, uma vez, eu já falei isso 1000 vezes, essa história 1000 vezes aqui. Quando a Janaína veio, deixa eu fazer uma terapia multidimensional contigo. Eu disse, deixa. Você quer falar sobre o quê? Aí eu pensei, dessa vez eu não quero falar nada sobre essa questão com essa pessoa, que eu não entendo, que eu não faço a menor ideia do que se trata. Hoje eu quero falar sobre a minha saúde física, né? E aí, quando ela veio me mostrar o áudio sobre o que ela tinha visto, a pessoa tava lá. E ela nem sabia sobre chama gêmea, sobre nada, sobre a pessoa, sobre nada, não sabia. Descobriu porque ela viu, né? E eu disse, nossa, será que é tal pessoa? E aí ela foi ver a foto e disse, essa aqui, pessoa aqui. Mandei 2 pessoas diferentes, ela apontou justamente pro indivíduo, né? E aí, assim, né? Quanto mais eu fugia do assunto, mais o assunto vinha. Então, gente, eu entendo que tem uma parte desse processo todo, né? Pra quem se vê nessa situação, que é muito angustiante, dessa coisa de que, ai meu Deus, essa pessoa volta, essa pessoa não volta, essa pessoa... Né? Que saudade dessa pessoa, que amor que eu sinto por essa pessoa, que coisa que tudo... Tá. Mas você precisa passar dessa fase, pelo amor de Deus. Você precisa. Não é vida. Não é vida você ficar preso nisso. Não é. E isso não vai trazer a pessoa, não vai fazer com que essa pessoa, sabe, mande uma mensagem pra você e diga, voltei. Parece aquela música, lembrei daquela música agora. Que diz assim, quem é? Sou eu. O que é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você, tá? Que nessa história a pessoa volta, hoje sou eu que não quero mais você. Quem lembra dessa música, gente? Eu ouvia isso na minha infância. Mas é claro, né, que as pessoas que se identificam com chama gêmea, vai querer a pessoa de volta, né? Mas assim, imagina, a cena que me veio foi essa coisa assim, você imagina a pessoa ligando, sou eu quero você, não é assim que as coisas acontecem, né? E assim, você precisa viver a sua vida, independente de como isso vai acontecer, e se for assim que vai acontecer, né? Você tem que viver a sua vida. É isso que você precisa fazer, viver a sua vida, se desenvolver espiritualmente, buscar, né? Você se conectar com essa energia do Criador e tudo mais. Então aqui no canal eu sinto que pode ser que venham vídeos assim em que eu trate dessas questões mais voltadas para questões sociais, talvez comentando alguma situação aí que acontece, mas voltada para essas questões mais sociais mesmo, né? Porque a gente vive num mundo, gente, que tem muita sombra, a sombra do mundo. Vocês entendem? Existe a sombra do indivíduo, nosso com o indivíduo, né? Da rejeição, do abandono, do medo, enfim, coisas que nos machucam, que pode ser que machuquem outras pessoas também. Existem as nossas sombras, mas o mundo também tem suas sombras. E a gente precisa aprender a lidar com isso, ter um olhar especial em relação a essas sombras, para que a gente possa
se conectar com a energia mais pura, né? É a gente ter compaixão, por exemplo, do outro, que de repente não tá numa condição. Tem gente que olha e diz assim, porque a pessoa, sei lá, a pessoa vive na rua, aí já xinga e tudo mais, e não entende que contexto social pode ter acontecido para que aquela pessoa esteja ali, né? E aí há uma violência muito grande nos olhares das pessoas em relação aos outros seres humanos, né? E esses seres humanos estão ali para nos ensinar. Em como que nós, estando aqui nesse mundo, né? Como que nós olhamos para o nosso semelhante, que não tem a mesma consciência que a gente, que não tem o mesmo pensamento que a gente, que não tem o mesmo ponto de vista que a gente, que não teve a mesma criação e construção que a gente, como que a gente olha para essa pessoa? A gente olha como uma pessoa que é um ser humano tanto quanto a gente, que merece direitos tanto quanto a gente, que merece ser bem tratado como qualquer outro ser humano, ou não. Essa pessoa não merece nada, essa pessoa sei lá, coisas que já escutei, parasita, não sei o quê. Como que você vê esse outro ser humano? Isso diz muito sobre o que está dentro de você. As pessoas têm um olhar muito violento, muitas vezes, em relação ao outro, em relação a uma série de coisas, e juram que estão, assim, altamente evoluídas, né? Nossa, eu sou altamente evoluída. Aí vira 3 posts no Instagram ali e tá comentando coisas preconceituosas, coisas violentas e tudo mais. Não tá, amor. Não tá evoluído, não. Não sei como é que eu te conto isso, mas não tá evoluído, não. Quem sou eu pra dizer que eu sou a mais evoluída de todas? Não, mas pelo menos eu quero ir em busca dessa evolução, mas você parece que nem quer, né? Que você nem pensa um pouquinho antes de fazer um comentário, né? As pessoas são impressionantes. Eu tenho esse problema grave de ler comentários, né? E eu fico impressionada, assim, com como as pessoas têm a capacidade de serem violentas umas com as outras, com coisas tão banais. Um dia desses fizeram um recorte de um vídeo aqui no YouTube falando da Fernanda Souza com a namorada dela. Diz que ela fez aniversário esses dias, né? A geminiana igual a mim. E ela tava falando, no vídeo falava assim, porque a Fernanda falou que a sua namorada é um presente de Deus e tal. Gente, eu fui rolando os comentários. Eu não achei dezenas de comentários. Eu não achei um comentário amoroso no vídeo. Todos os comentários eram encharcados de preconceito. Venenosos. Porque aquilo ali tá ferindo uma crença da pessoa. Ela não tem consciência de que ela tá sendo venenosa. E que Jesus jamais seria venenoso como ela está sendo em nome do que ela acha de Jesus. Um negócio assim, horrível, né? Então, Deus veio ensinar pra gente, né? Amor e não preconceito. Amor e não rejeição. Amor e não julgamento. Amor e não... Sabe? Foi isso que Deus veio ensinar. E não qualquer outra coisa, né? E a gente não vê que as pessoas têm esse interesse genuíno em trazer amor. As pessoas são muito venenosas, violentas, assim, sabe? E isso não é bom. Então, assim, e aí a gente que olha pra isso, né, e que também tá buscando essa evolução, a gente tem que ter muito cuidado. Porque senão a gente baixa também a nossa vibração e a gente sente uma coisa ruim por essas pessoas. Ao invés da gente olhar e assim, putz, essas pessoas estão extremamente inconscientes. Elas ainda não entenderam sobre amor, elas não entenderam sobre amor incondicional, elas não entenderam sobre respeito. Elas não entenderam ainda. E se eu tiver ódio, nojo, rejeição em relação a essas pessoas, eu tô entrando na mesma energia. Então, assim, ter compaixão pelo que fere e pelo que é ferido, entende? Não é só por um, é por um e pelo outro. Porque os dois estão ali sofrendo de formas diferentes. Os dois estão inconscientes de forma diferente, muitas vezes. Então, mas é um desafio. É um desafio da gente que
que escolheu esse processo, né, de evolução. E, gente, eu peço desculpa se eu me repito aqui, porque eu não vou lembrar das coisas que eu falei antes, então, né, não sei o que eu falei, que eu poderia ter falado, enfim. Mas, mais uma vez eu venho aqui, né, falar um pouco sobre essa minha jornada, essa minha experiência e trazer aí alguma contribuição para vocês, tanto para quem é de fato chama gêmea e sente que ou para pessoas que não sabem, ou para pessoas que, enfim, né, pra quem se identifica, para quem tem curiosidade, enfim, a minha mensagem é essa, e eu preciso trazer a minha mensagem, porque realmente eu tenho adoecido, assim, com uma certa frequência, né, quando eu deixo de falar, né, mas eu venho mais aqui, venho mais vezes, vou dar meu melhor pra não deixar de vir aqui, né, mas é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma a refletir de alguma forma sobre todas as questões que envolvem essa temática, né, de espiritualidade, desenvolvimento espiritual, evolução e tudo mais. Eu sei que eu trago muita coisa, geminiana, são 4 gêmeos no mapa. Então, assim, perdoem essa minha facilidade em fugir do assunto. Eu não trago conteúdos aqui como se fossem aulas, eu trago conteúdos aqui como se fossem conversas, e conversar comigo é isso, né? Aulas é diferente, a aula a gente elabora, né? Então eu só viria aqui se eu elaborasse uma grande aula e desse tópicos e tudo mais, e eu não sinto de fazer isso, não tenho vontade de fazer isso. Mas eu tenho vontade de vir aqui e trazer esse tom de conversa, então eu espero que de alguma forma isso possa ajudar alguém. Então, se ajudou você, me fala, né? Eu gosto muito de saber. E é isso, até o próximo vídeo. E vamos ver se essa semana dá certo finalmente o vídeo com a Janaína. Beijo, gente. Até mais.